Por que anjos e demônios se degladiam em uma guerra espiritual, sendo que ambos não morrem? Bem, se existe uma guerra, é porque, de certa forma, alguém pode ser ferido nessa guerra. Vocês concordam com isso? Então é uma questão de raciocínio lógico. Se existe uma guerra, se existe um conflito, ambos os lados podem serem feridos. E quem pode ser ferido também pode acabar morrendo. Mas não acontece isso na questão da guerra espiritual. Bem, vamos entender o seguinte. Satanás e os demônios são anjos decaídos do seu estado natural de luz e perfeição. Eles um dia foram anjos e hoje não são mais. Eles têm a natureza angelical, porém eles não fazem mais parte da luz. Eles não morrem por serem seres espirituais, assim como os anjos ainda. Então, seres espirituais não morrem. Não morrem entre aspas, calma aí que eu já vou explicar isso. A morte, como a conhecemos, só acontece para seres materiais, para seres vivos que estão neste plano que nós conhecemos. Seres que são feitos de carne e de osso. Segundo a crença judaico-cristã, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou os seres humanos, Ele não os criou para a morte. Então, a princípio, nem os seres humanos passariam pela morte. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, segundo a Bíblia, entrou o pecado na vida do ser humano. Então Deus amaldiçoou a terra, inclusive, está escrito lá em Gênesis, por conta do pecado de Adão e Eva. Então a morte entra a partir daí. Por isso que as Sagradas Escrituras diz que o salário do pecado é a morte. Então nem nós, seres humanos, fomos projetados para passarmos pela morte. Inclusive, antes da criação dos seres humanos, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas, antes da criação dos seres humanos, houve a rebelião no céu, onde Lúcifer e os anjos decaídos foram expulsos. Eles foram expulsos, eles não foram mortos, eles não foram destruídos. Então a morte nunca foi um plano de Deus. Deus ele nunca quis destruir a sua criação. Ele nunca quis acabar por um fim. Mas o pecado, a desobediência a ele, gerou essa questão que nós conhecemos hoje como morte. Então, o homem foi criado com um material diferente do material espiritual, mas a partir também de um material espiritual. Porque o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Eu expliquei isso em um vídeo anterior. Quando você morre, quando o ser humano morre, o corpo dele vai para a terra, volta para a terra, do pó da terra de onde ele veio. O espírito dele volta para Deus, porque o seu espírito foi o sopro divino de Deus que te deu. E a sua alma, onde está a sua consciência, onde está as suas emoções, ela é que fica eternamente por aí. Seja em um lugar bom, seja em um lugar ruim. Depende daquilo que você acredita. Então, o ser humano também não foi criado para morrer. Porém, depois do pecado, veio a consequência da morte. Anjos e demônios podem morrer? A resposta é sim, mas calma, eu vou explicar. Não é exatamente assim como vocês estão pensando, tá? Foi como eu falei no início do vídeo. Se existe uma guerra espiritual entre anjos e demônios, é porque eles podem se ferir. Eles podem se ferir. Inclusive, existe hierarquia entre os anjos e hierarquia entre os demônios. Existem demônios que são mais fortes que certos tipos de anjos. E existem anjos, que são muito mais fortes do que o demônio mais capacitado do inferno. Dentro do contexto espiritual de guerra, os anjos mais fortes que existem, segundo os meus estudos, são os anjos serafins. E isso eu vou explicar em um outro vídeo por quê. Alguns teólogos aí vão discordar, vão dizer que são os querubins. Mas não. Segundo os estudos que eu fiz, eu vou explicar isso depois, os anjos mais fortes que existem no céu são os serafins. Depois eu explico por quê.
Veja bem, eu disse que a morte só acontece para seres materiais. Entretanto, há um outro tipo de morte. E é aí agora que eu quero que vocês entendam, que é denominada como a segunda morte, ou seja, a morte espiritual. Neste sentido, Satanás e seus demônios praticamente já estão condenados à morte espiritual, por terem decidido se afastarem de Deus e dos seus mandamentos. Todos que se afastam do Criador, possivelmente não, terão esse destino segundo a própria Bíblia, segundo o livro de Apocalipse. Para entendermos melhor, vamos ler agora o capítulo 20 do livro de Apocalipse, do livro das profecias, do fim dos tempos. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um tempo, por um pouco tempo. E vi tronos, e sentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Perceberam? Então, anjos e demônios podem morrer, porque demônios um dia foram anjos. Eles ainda são anjos, mas são anjos caídos. Então, tanto um quanto o outro podem morrer. E se existe uma guerra, como eu disse anteriormente, eles podem se ferir. A questão do lago de fogo aí na Bíblia, ela não é também só simbólica. Ela é simbólica e ao mesmo tempo literal. Ou seja, simboliza que todos aqueles que se afastaram da presença do Criador, sejam demônios ou sejam humanos que morreram e que estão em espírito, podem morrer também, mesmo estando em espírito, ou seja, deixarão de existir. Então, eles morrerão espiritualmente para toda a eternidade. Futuramente, eu vou fazer uma série sobre essa guerra de milênios entre anjos e demônios. E este assunto, para quem não conseguiu entender nesse vídeo, ele vai ser muito mais bem elaborado e explicado em um documentário nessa série. E aí, quem não conseguiu compreender por completo agora, vai compreender durante a série. Quero fazer um agradecimento especial a todos os patrocinadores desse canal que estão ajudando a manter esse trabalho no ar através do Apoia-se. Muito obrigado a todos vocês. Se você é fã do meu trabalho e quer contribuir com apenas R$1 por mês, clica no link que está aí na descrição e nos ajude a continuar este trabalho.